Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Como vocês estão hoje? Meus irmãos, nesta mensagem eu quero falar convosco acerca do jejum. O que ele é e qual é o jejum segundo a vontade de Deus. E falar um pouco mais sobre esse assunto. Se porventura, meu irmão e minha irmã, você se interessa em saber mais sobre o jejum e quer fazer ele da maneira que agrada ao Senhor, assista esse vídeo até o final. Bom, o jejum, ele é a abstinência de certos alimentos. Na verdade, jejum ele é uma abstinência de alimentos. Em que quando uma pessoa está jejuando, ela decide de não comer por um certo período de tempo, que pode ser algumas horas ou alguns dias. O propósito do jejum é fazer com que você fortaleça o seu espírito e tenha mais força para negar os desejos da sua carne, né, e tenha mais poder para dominar ela. Uma coisa que é importante dizer é que o jejum ele não te faz você dominar o desejo sexual. O desejo sexual é quase incontrolável e, portanto, então não se deve brincar com a sexualidade. E se porventura você for tentado nessa área, o melhor que você tem que fazer não é tentar resistir a ela, mas simplesmente fugir. Porque a carne é fraca. Portanto, se você for tentado na área sexual, fuja para não pecar. Assim como José do Egito havia feito quando ele foi tentado pela mulher de Potifar e queria se deitar com ele. Mas ele recusou e fugiu. Porque ele era um homem justo e temente a Deus. Outro dos propósitos que o jejum tem é aproximar uma pessoa do Senhor. Também elevar os seus pensamentos e fazer com que ela tenha uma mentalidade mais espiritual e menos carnal. Outros propósitos é para que a pessoa ela demonstre dependência de Deus. O Senhor Jesus, quando ele foi tentado no deserto, ele havia dito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo 4. Pronto. Quando nós jejuamos, nós demonstramos que a Deus que o nosso viver depende dele. Nós podemos sobreviver sem comida, mas sem ele, nós não podemos. A nossa vida depende dele. E sem ele, é que não podemos morrer, então. Eu peço que você busque entender essa parte da palavra, o que eu quis dizer, se ela parecer um pouco complicada. Um outro propósito do jejum é para você também demonstrar amor pelo Senhor. Quando você se abstém do alimento por algum tempo, você demonstra a Deus que você o ama mais do que aos prazeres. Você ama ele, por exemplo, mais do que uma carne assada, mais do que um arroz e feijão, mais do que uma batata frita, hambúrguer e outras comidas saborosas. O jejum também tem como proposta demonstrar que se ama ao Senhor mais do que aos prazeres. Bom. Agora falando para você, meu irmão e minha irmã, qual é o jejum que agrada ao nosso Pai Celestial? No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ele nos deu alguns ensinamentos sobre como jejuar. Em Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18, o Mestre Jesus nos ensinou aos seus discípulos: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão.
Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O Senhor está ensinando aqui para que, quando nós jejuarmos, que nós não nos mostremos tristes, tipo, estou com fome, estou sofrendo, estou jejuando, por isso estou assim. Essa atitude, ele diz que é a atitude dos hipócritas. Os religiosos na época de Cristo, eles jejuavam não com as intenções certas de aproximar-se de Deus e serem mais espirituais. Eles jejuavam com a intenção de serem vistos pelas pessoas. As pessoas vissem ele e falavam, nossa, que homem de Deus! E aplaudissem ele e os elogiassem. Eles jejuavam por intenções erradas. E por isso eles não recebiam um galardão de Deus, porque eles já receberam o galardão dos homens. Mas o Senhor, ele nos ensina que quando jejuamos, que nós não imitemos essas pessoas, que jejuamos não para sermos vistos pelos homens e sermos glorificados por eles. Quando jejuarmos, nós temos que cuidar da nossa aparência e nos comportar normalmente, para que não parecemos estar jejuando aos olhos dos homens e das mulheres, mas que pareçamos aos olhos de Deus que vê em secreto. E se nós jejuarmos assim, e com a intenção certa, tá? Deus ele nos recompensará, e a recompensa de Deus é muito superior à recompensa de qualquer homem. Em Isaías capítulo 58, há mais algumas instruções de como Deus quer que seja o jejum. Em Isaías capítulo 58, versículo 3 ao 11, está escrito, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais achareis o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferir-lhes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, e que inclina a sua cabeça como um junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias a isso jejum e dia abrasível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soze as ligaduras da impiedade, que desfaz as ataduras do jugo, e que deixa os livres os oprimidos, e despedaças todo o jugo? Porventura também que repares o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cor apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui! Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender o dedo, e o falar iniquamente, e se abris a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Falando um pouco sobre esses textos, o povo de Israel, nos tempos de Isaías, eles estavam jejuando e eles estavam incomodados porque eles estavam se afastando da comida, mas Deus não estava lhes dando atenção, não estava lhes respondendo, ele não estava lhes recompensando. E eles queriam saber, por que, Senhor? Por que você não está fazendo nada a nós, se nós estamos jejuando? Então o Senhor, por meio do profeta Isaías, ele começa a falar ao povo. Porque ele não está os atendendo, mesmo eles estão jejuando. No dia em que os judeus eles jejuavam, eles buscavam a sua própria satisfação e queriam que todo o seu trabalho fosse recompensado.
E eles jejuavam não com as intenções certas de aproximarem-se de Deus, fortalecerem o seu espírito. Eles jejuavam para ficar discutindo, brigando, debatendo contra os outros. Pelo que eu entendo, para saber quem é mais espiritual, quem é melhor do que quem. Quem? Quem? E Deus, no versículo 4, ele diz para os israelitas não jejuarem dessa maneira, né, e ficarem esperando que lá dos céus o Senhor ele vai ouvir a voz dessas pessoas que jejuam dessa maneira ruim, dessa maneira errada. No versículo 5 foi mostrado que Deus ele não quer que durante o jejum o homem apenas se afaste do alimento e humilhe a si mesmo. Porque isso não é agradável ao Senhor. No versículo 6 em diante, versículo 6 ao 7, Deus ele revela que tipo de jejum ele espera de seu povo. Aqui ele diz que solde as ligaduras da impiedade. Isso quer dizer que Deus ele quer que o seu povo se desconecte da incredulidade. Que deixe esses livros oprimidos. Isso quer dizer que para eles libertarem para eles pararem de oprimir as pessoas. É importante você se lembrar disso, que embora hoje em dia se ouve falar de machista opressor, homem opressor, é importante saber que até mulheres oprimem outras mulheres. No versículo 7, o Senhor também diz que o jejum que ele quer também é que os homens repartam a sua comida e a compartilhem com outra pessoa. E que eles recebam em casa pessoas pobres que foram abandonadas. E quando elas virem alguém que necessita de roupas, que elas lhe deem algo para se vestir. E não se escondam delas. Que também elas não escondam elas de si. E o que Deus está querendo dizer aqui é que eu quero que quando vocês jejuarem, além de absterem-se de comida e de humilharem a si mesmos, que vocês santifiquem-se, pratiquem a justiça e façam o bem e não o mal. Este é o tipo de jejum que o Senhor Deus ele quer de seu povo. Como santificar-se? A palavra santidade significa separação. Os santos, eles são separados da corrupção, da impiedade e do pecado. Impiedade é a incredulidade. Pecado é a transgressão da lei. Ele é a desobediência à palavra de Deus. Para uma pessoa santificar a si mesma, ela precisa orar, confessar os seus pecados, se arrepender de seu cometido e pedir o perdão do Senhor. E o Senhor, ele lhes purificará. Na epístola de João, acho que no capítulo 1, está escrito que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João capítulo 1, versículo 9. E após essas coisas, orar ao Senhor, confessar os seus pecados, pedir perdão, e ser purificado, você deve vir e afastar-se do mal. Ou seja, afaste-se da aparência do mal, de coisas que estimulam a pecar, com suas ações, a pecar com suas palavras. Um sinônimo de santidade é limpeza. Portanto, quando você se santificar, limpe a si mesmo espiritualmente, por meio da oração, do perdão e da obediência. E também conserve a si mesmo limpo. Como praticar a justiça? A justiça na Bíblia Sagrada é a piedade e o cumprimento da lei, que falando de outra maneira é a fé e a obediência à palavra do Senhor. Durante o jejum,
Busque ter mais fé. E como fazer isto? Ouvindo a palavra de Deus. Em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Portanto, ouça as palavras do Senhor. E onde ouvi-las? Na Bíblia Sagrada. E onde mais ouvi-las? Por meio da oração. Então, e também, pratique a sua fé. Demonstre a sua fé com atitudes. Você crê que Jesus ele é o único caminho? Então demonstre isso seguindo os passos de Cristo. Você crê que Deus ele pode resolver os seus problemas, mas busque Ele e peça a sua ajuda. Peça que o Senhor trabalhe a seu favor. Você crê na providência do Senhor? Então, ao invés de você ficar se preocupando com o futuro e trabalhar demais para ganhar o seu sustento, confie em Deus e peça: Senhor, supra as minhas necessidades, as necessidades da minha família. É importante lembrar que não estou querendo dizer para você não trabalhar. Você tem que trabalhar para ganhar sustento. Mas confie que, mesmo se porventura você tivesse passar por isto, de ficar sem emprego por algum tempo, ainda assim você teria o que comer e o que beber. Porque o seu trabalho ele não garante o sustento. Quem garante a sua comida, a sua água, as suas roupas e outras coisas que você necessita é o Senhor Deus. E praticar o cumprimento da lei. A lei de Deus, ela se resume nisto: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Portanto, quando você jejuar, você tem que demonstrar ainda mais o amor pelo Senhor e pelo seu próximo, e também por si mesmo. Como demonstrar amor pelo Senhor? Busque ser alguém melhor, para que o Senhor ele sinta prazer em você, ele se alegre em ti. E também tenha bons sentimentos e bons desejos. Por exemplo, se alegre no Senhor, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram. Não sinta raiva contra alguém que não te fez nenhum mal. Não sinta ódio contra o seu semelhante. Pense em coisas boas. Pense em tudo que é bom. Tudo que você entender a respeito de Deus, que seja bom. Que você interprete bem as ações e as palavras de Deus. E use toda a sua força espiritual, mental, emocional e física para obedecer a Deus e fazer o bem e para não pecar. E por fim aqui, fazer o bem e não o mal. Pratique bons trabalhos e boas ações. E também não evite de praticar maldades e omissões. No versículo 8 em diante está a promessa do que acontecerá com pessoas que jejuam assim. Quando jejuam, elas se afastam do alimento, humilham a si mesmas, se santificam, praticam a justiça, fazem o bem e não o mal. A luz dessas pessoas ela romperá, ela será tão forte como o sol ao meio-dia. A cura delas virá rapidamente. A justiça delas irá à sua diante. E a glória de Deus a protegerá. Essa pessoa, ela clamará ao Senhor e o Senhor lhe responderá. Ela gritará por socorro e Deus dirá: eu estou aqui.
E outra coisa que Deus quer que nós não façamos no nosso jejum, melhor dizendo, não só no nosso jejum, Ele quer que nós também façamos, é que nós paremos de acusar o nosso próximo, que nós paremos de ficar apontando o dedo contra ele e julgá-lo, acusá-lo e condená-lo. E que nós também tiremos, nós busquemos nos separar disto, do falar maliciosamente, pecaminosamente. Nós temos que tirar do nosso meio, tirar de nós a maneira má de se falar e as palavras ruins. Da nossa boca tem que sair palavras boas. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Efésios, ele disse, no capítulo 4, versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E nos versículos em diante ele diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda a malícia gerada entre vós. Nós temos que tirar também dizendo, não deixar sair da nossa boca nenhuma palavra podre. É isso que quer dizer a palavra torpe. Mas da nossa boca tem que sair somente palavras boas, que promovem uma construção positiva. E que concedem favor para os que a ouvem. E isto, nós temos que fazer isso para não entristecermos o Espírito de Deus, que o Senhor ele nos selou para a redenção, de que esta pessoa, ele tem o meu Espírito, e por isso ela não será condenada, mas será salva. E no versículo 31 também é mostrado dois pecados com a boca que nós temos que tirar de nós. E quais são? A gritaria, não fica gritando sem necessidade. Há por acaso algum caso em que há necessidade de gritar? Por exemplo, uma pessoa está atravessando a rua e um carro está vindo rapidamente. Nesse caso, é lícito você gritar dizendo, cuidado, sai daí! É lícito. Mas gritar sem necessidade isso desagrada a Deus. O Senhor ele não quer que nós ficamos gritando para discutir, para brigar com os outros, para agredir com a boca. Ou então simplesmente ficar gritando para chamar atenção para nós mesmos, porque nós queremos ter mais atenção. Outro pecado que nós temos que não cometer é a blasfêmia. Segundo um lugar que eu vi, blasfêmia significa dizer ofensas. Nós temos que, deixar de ficar falando coisas ofensivas contra o nosso semelhante e também contra nós mesmos, pois às vezes nós nos ofendemos, falando coisas que não deveríamos ficar falando contra nós. No versículo 10 e 11, é mostrado algumas promessas a mais sobre o que o Senhor fará aos que jejuam da maneira que lhe agrada. Se nós, por exemplo, abrimos nossa alma, que eu entendo possa ser interpretado como abrir nosso coração para alguém que está com fome, e também se nós alimentar, darmos de comer ou darmos de beber para alguém se saciar, a nossa luz ela nascerá e ela iluminará as trevas. E a nossa escuridão irá embora. E a nossa luz será brilhante como o sol ao meio-dia. No versículo 11 é mostrado que Deus ele nos guiará e Ele continuará a nos guiando. E Ele também nos saciará. Quando a nossa alma, quando o nosso corpo estiver sedento, o Senhor ele proverá a água espiritual e a água física para saciar a nossa alma e corpo. E também Ele nos fortalecerá. Ele fortalecerá os nossos ossos e também Ele fortalecerá o nosso espírito. E nós seremos como um jardim
em regado, que eu entendo que é um jardim bem cuidado, um jardim, saudável, forte, bonito, que produz coisas boas. E também seremos como uma fonte de águas, onde as nossas águas, elas não acabam, mas elas continuam vão, para sempre. Eu não consegui achar uma palavra para explicar esse último ponto, mas espero que tenha entendido. Portanto, resumidamente, o jejum que o Senhor quer que nós façamos é que, quando nós jejuarmos, que nós nos abstemos de comida, humilhemos a nós mesmos, nos santifiquemos, pratiquemos a justiça, façamos o bem e não o mal, e que nós cuidemos de nossa aparência e que nos comportemos normalmente para não parecermos estar jejuando aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus. Se fizermos um jejum assim, o Senhor nos recompensará. Este aqui convém mencionar quais tipos de jejum fazer. Segundo o que tenho ouvido do canal do pastor Antônio Júnior, não há, por exemplo, uma regra específica de como tem que ser o jejum. Existe o jejum parcial, que é abster de certos alimentos, ou então abster de certas coisas, como a internet. E também o jejum de Daniel, em que as pessoas se abstêm de certos alimentos, que acho que é, por exemplo, vinho e carne, e por 21 dias elas comem só legumes e bebem água. Há também o jejum total, em que a pessoa ela se abstém totalmente de alimento por um certo período de tempo, e também há um jejum em que a pessoa ela não come nada e também não bebe nada. Mas esse jejum ele é perigoso e não devemos, melhor dizendo, é melhor não praticarmos ele, porque o nosso corpo precisa de água. Se ficarmos muito tempo sem beber, o nosso corpo poderá ser muito prejudicado e podemos, inclusive, até morrer. O motivo pelo qual, se porventura você está se lembrando de Moisés e Elias, eles sobreviveram não comendo e bebendo nada por 40 dias, porque a glória e o poder de Deus estavam sobre eles. Sem eles, sem a glória e o poder do Senhor, aqueles dois homens não teriam suportado e eles teriam morrido antes de chegar aos 40 dias. Uma recomendação que tenho, meu irmão, minha irmã, é que eles escolham simplesmente abster-se de comida. E se porventura você tem problema de saúde, então abstenha-se de certos alimentos e jejue conforme a sua capacidade. Se você pode suportar algumas horas sem comer, então jejue por algumas horas. Se você pode suportar alguns dias sem comer, então jejue por alguns dias sem comer. E se porventura você quiser fazer um jejum em que se abstém até de água, ore a Deus. Faça jejum de acordo com a orientação dele. E tenha cuidado para que você possa preservar a sua própria vida. E não perdê-la tomando uma atitude imprudente. E algo a mais se lembrar, mencionar, é que não tente negociar com o Senhor, esperando que, se você jejuar, Ele te dará algo em troca. O propósito do jejum é que você fortaleça o seu espírito e aproxime-se do Senhor, e não para você receber bênçãos. Receber bênçãos é uma consequência
Será que Deus concede quando Ele se agrada de um jejum? Ele não tem obrigação de nos abençoar. Lembre-se disso. Ele não deve nada a ninguém. Somos nós que devemos a Ele. Nós devemos a Ele temor, honra, amor, obediência. Certo? E se o Senhor ele quiser se cobrar de nós a dívida que nós vamos pagar com Ele, ele pode muito bem nos condenar imediatamente à morte e ao fogo eterno. Porque é isso que nós merecemos. Ele não tem a obrigação de nos perdoar e nos abençoar. Ele nos perdoa e nos abençoa porque Ele nos ama e quer nos fazer bem. Bom, meus irmãos, esta aqui foi a mensagem de hoje. Se essa palavra te edificou, peço que deixe seu comentário. E se você gostou dela, aperte o botão de gostei e também compartilhe este vídeo para os seus amigos. E se inscreva no meu canal se você ainda não é o meu inscrito. E recomendo que você também assista os meus outros vídeos no YouTube para que você seja abençoado e edificado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que Deus te abençoe, meus irmãos, e até a próxima se Ele quiser.